O evidenciador de placa do jeito certo. Eu sou a professora Cristina Miura, idealizadora do Periodiária, onde eu falo dessa periodontia de todos os dias, que acontece em todos os nossos pacientes e nossos consultórios, de uma forma rentável, produtiva, de muito menos estresse, tanto para você, operador, quanto para o paciente. E eu falo muito da evidenciação de placa como ferramenta de trabalho. Como eu tenho ouvido muitas dúvidas quanto ao uso ou alguns efeitos adversos, como o manchamento, eu vou gravar esse vídeo falando especificamente sobre como a gente vai usar. Mas antes disso, eu vou contar a história, a minha história com a evidenciação de placa, porque talvez você tenha parado em algum momento dessa história e esteja muito resistente ao uso do evidenciador de placa pelas intercorrências que aconteceram ao longo da vida. Há 20 anos, quando eu comecei a fazer periodontia, a gente usava um evidenciador à base de fucsina básica a 2% em solução hidroalcoólica. Para vocês terem uma ideia de como é isso, a fucsina que se usa hoje, que é o evidenciador mais forte, é a base de fucsina a 1% e em solução aquosa. Em solução hidroalcoólica, porque ela vai ter uma melhor perfusão dentro do biofilme dental. Então, imagina, era hidroalcoólico, portanto era amargo, mais o amargor da fucsina a 2% e era muito forte, muito concentrado. E há 20 anos, as resinas compostas também não eram tão boas quanto hoje. Houve um imenso avanço em relação a isso. Na verdade, há 20 anos ainda se usava a Adaptic. Se você sabe o que é isso, isso denuncia a sua idade. E com isso, evidenciação de placa não era uma coisa a ser feita nos pacientes que tinham restaurações em resina, como se só quem não tivesse restauração em resina tivesse doença periodontal, né? Ou se o paciente tivesse restaurações em resina, nós tínhamos que vaselinar cuidadosamente a superfície das resinas para que elas não ficassem manchadas. Por conta disso, e língua e bochecha ficavam muito manchado, e essa evidenciação era feita pura e simplesmente para a instrução de higiene do paciente, para que o paciente soubesse onde havia biofilme dental. E por conta de tudo isso, pelo excessivo manchamento, isso foi abandonado na vida clínica e era usada ou somente por especialistas, pelos corajosos que ainda insistiam em usar aquilo ali, ou em ambiente acadêmico. Porque volta e meia acontecia do paciente voltar muito chateado ou desaparecer do consultório porque as restaurações ficaram manchadas. E isso manchava mesmo as restaurações. E então com isso a gente fazia um uso muito comedido da evidenciação de placa. Na época eu fiz algumas formulações à base de fucsina básica 0,5%, mas ela era muito fraca e não corava direito. Até que alguns anos depois, mais ou menos 8 anos depois, surgiu o Replaque da Dentsply. O Replaque da Dentsply, ele tinha um corante azul brilhante e possivelmente eritrosina, e essa mistura fazia com que a placa antiga ficasse corada em azul e a placa jovem, uma placa recente, ficava corada em rosa. A outra vantagem que o Replaque da Dentsply tinha é que ele não manchava resinas compostas, absolutamente. Era um corante bastante suave, ele atendia perfeitamente às necessidades de instrução de higiene, visto que não tinha mais aquela desculpa do paciente dizer que deve estar sujo porque hoje de manhã eu não tive tempo de escovar os dentes e por isso tem placa. Não tem mais desculpa, porque como ele acaba corando em azul a placa antiga, a gente já está falando para o paciente, paciente, vai corar em azul a placa antiga e vai corar de placa rosa essa placa mais recente. Então havia essa diferenciação. O Replaque da Dentsply infelizmente saiu do mercado, mas felizmente a gente identificou um outro produto que é o único no mercado nacional que atende as mesmas características, que é o Ange. O Ange, ele é da Angelus e ele tem exatamente a mesma composição e as mesmas características. A outra coisa que eu gosto demais do Ange é que ele tem uma abertura que a gente tem que pressionar, então ele não abre de qualquer forma, e ele tem um biquinho bem fininho. Isso não deixa espirrar, porque quem usa evidenciador de placa sabe a desgraça que é isso daqui começar a espirrar por todo lado, ou vazar, ou derramar, que faz muita bagunça em todo o consultório. Então hoje dá para usar isso daqui.
O Ange atende a isso, que é corar de 2 cores. Isso facilitou demais, demais, demais. Mas voltando à nossa história anterior, houve um momento, e isso faz poucos anos, que o Replaque da Dentsply, e eu ainda não conhecia o Ange, ele saiu do mercado. Quando ele saiu do mercado, eu me vi sem chão, porque na época eu já usava o evidenciador de placa com a finalidade de mostrar para o paciente para orientação de higiene, mas eu sempre usei o evidenciador de placa para a gente conseguir identificar onde tem biofilme perpetuado sobre o cálculo. Então, sempre sobre uma camada de cálculo, a gente vai ter biofilme, sempre, sempre. Então, no biofilme, geralmente embaixo tem cálculo. Então, a gente já consegue ter uma dica bem rápida de onde vai ter cálculo naquele lugar. Portanto, facilita muito a vida, agiliza demais e entra como um produto para aumentar a produtividade da periodontia. Periodontia tem um problema, que é um problemão. Eu acho que é o calcanhar de Aquiles do tratamento periodontal, que é o consumo excessivo de tempo clínico. Então, é muito tempo clínico, é muito trabalhoso e ou isso vai ficar muito caro para o paciente, porque isso consome muito tempo clínico, ou isso vai ficar muito caro, ou você vai reduzir sua margem de lucro, porque você vai fazer isso mais barato, porque isso é um procedimento que toma muito tempo. Para a gente conseguir equalizar isso e fazer uma periodontia produtiva, tem que usar o evidenciador de placa como ferramenta de produtividade. E quando o Replaque da Dentsply saiu do mercado, o que tinha à disposição para acabar usando era o Visoplaque. Eu uso ou o Visoplaque da Makira, ou ele tem mais um que é o Eviforme da Biodinâmica, que são 2 produtos à base de fucsina básica 1%. O bom é que ele tem um sabor razoavelmente agradável e ele acaba evidenciando bem, só que ele evidencia demais, ele cora demais, demais. E para isso, a primeira coisa que você tem que ter para usar evidenciador de placa é tempo clínico. Se não tiver tempo clínico, talvez seja interessante não usar o evidenciador de placa. Se você não usar o evidenciador de placa, você não tem certeza se removeu todo o cálculo. Isso é a pura verdade. Existem 3 formas de você identificar o cálculo residual. Primeira coisa, que é o método mais antigo, você vai pegar uma seringa de ar e você vai secar bastante. Ou outra coisa que você pode fazer é trabalhar a 2 mãos, a 4 mãos, auxiliar vai estar com um sugador cirúrgico e vai estar aspirando bastante de forma que a superfície do dente consiga estar perfeitamente seca e o cálculo vai ficar branco. E quando ele ficar branco, você vai conseguir visualizar e perceber onde tem. O outro método, o segundo método, é um método tátil, que você vai pegando a cureta e através da sensibilidade tátil em curetas de cabo oco, você vai conseguir sentir onde tem a presença de cálculo. Gente, eu já fiz muito isso, muito, vocês não têm noção. Mas o problema disso é que isso consome muito tempo clínico, porque enquanto você não passar o instrumento em absolutamente todas as faces de todos os dentes, você não tem certeza que tirou todo o cálculo. E por fim, o terceiro método, que é o jeito que eu uso o evidenciador de placa, é usar o evidenciador de placa para identificar onde tem cálculo, porque geralmente, e não é regra, onde tem placa tem cálculo embaixo, principalmente nas regiões onde acumula muito cálculo. E o que o evidenciador mais mostra são naqueles pacientes que têm até um esforço para ter uma higiene boa e eles fazem uma capinha fina de cálculo. Nessa capinha fina de cálculo, você nunca vai desconfiar que tem cálculo, já que é uma capa fina, mas aquilo é o suficiente para deixar a superfície de esmalte áspera e nessa aspereza vai sempre acumular biofilme. Em outras palavras, é o paciente, quando a gente fala assim, paciente, quando eu vejo muito cálculo, né? Evidenciado. Nossa, você deve escovar muitos dentes e fica sempre com a sensação que tá sujo, não é? E ele fala, como assim? Nossa, doutora, como é que você sabe disso? Tem uma bola de cristal para saber? Sim, eu tenho. Isso se chama evidenciador de placa. E às vezes o paciente percebendo isso, ele passa para sobre-escovação. Ele sente que os dentes não estão limpos. Ele sente que após o término da escovação não tá bom.
E aí, isso acumula tanta placa, tanto cálculo, e ele sobreescova e ele começa a ter lesões cervicais por trauma de escovação. E geralmente é o paciente que tem uma superfície de face livre super lisa e ele tem tanto as interproximais quanto as cervicais que elas são ásperas e irregulares. Então, com isso, para isso, a gente precisa conseguir equilibrar e conseguir deixar tudo perfeitamente limpo e liso, porque isso facilita a vida do paciente. Então, aqui entra o papel do evidenciador de placa. Mas o problema é que quando o Replaque saiu de linha, a gente começou a precisar usar mais tempo clínico para conseguir fazer uma perfeita deplacagem, porque ele vai corar mais e a gente precisa remover tudo. Então passa o jato de bicarbonato, faz o ultrassom, passa o jato de bicarbonato e ainda assim a mucosa acaba ficando corada com o evidenciador. E por fim, atenção à dica, eu mantinha, agora eu não uso mais, mas eu mantinha um Listerine original com álcool para que o paciente bochechasse ao término do procedimento, para que isso terminasse de descorar todo o biofilme que acabou ficando na boca. E com isso descora um pouco que tem na língua, um pouco da bochecha, quando a gente usa fucsina básica. Então fica a dica para ter um frasquinho de fucsina. Mas aconteceu ainda mais uma evolução da técnica nesse meio do caminho. Todo mundo sabe que jato de bicarbonato entope, né? E às vezes entope de um jeito que a gente não consegue mais resolver. E numa dessas vezes, usando esse corante fortão, que é a base de fucsina básica, 1%, que é esse aqui, por exemplo, ficou tudo corado, entupiu o jato de bicarbonato. E o que nós vamos fazer? Bem, nós vamos usar o método antigo. Nós vamos usar taça de borracha e pasta profilática ou escovas de Hobson para polimento. Hoje eu gosto mais das escovas do que da taça, porque hoje tem inúmeras escovas no mercado e as mais duras são aquelas pretinhas antigas de Hobson, e hoje a gente tem escovas mais macias. Por exemplo, a marca American Burrs, ela faz uma sequência de escovas, cada uma com uma dureza diferente. De verdade, eu usei, comprei, não achei tanta diferença. Eu uso escovas brancas de uma marca convencional e como não senti tanta diferença nessa diferença de dureza, de acordo com a cor, eu acabei usando as escovas branquinhas convencionais, que elas acabam removendo muito bem. E acabo usando as escovas pretas quando eu preciso de um pouco mais de fricção, para, por exemplo, faces oclusais, ou quando eu tenho aquele cálculo branquinho, eu passo escova para remover o cálculo branquinho e molinho, para economizar o tempo clínico de não acabar usando ultrassom em todo lugar. E aí, então, quando entupiu o jato de bicarbonato, eu acabei usando pasta profilática, escova de Hobson, e eu cheguei à seguinte conclusão, que aquela tinha sido a melhor raspagem dos últimos tempos. Foi o melhor polimento coronário dos últimos tempos. E o que eu começava a perceber que o jato de bicarbonato, ele era excelente para até remover o biofilme e talvez uma camada superficial do biofilme sobre a fina camada de cálculo. Mas a fina camada de cálculo não necessariamente era removida pelo jato de bicarbonato. Então essa foi a grande descoberta de quem faz periodontia todo dia, o tempo todo, e começou a usar a escova de Hobson. A partir dali, a gente acabou usando pasta profilática e escova de Hobson o tempo todo, depois da evidenciação de placa, porque ela realmente acabava trazendo um polimento melhor. O resultado dos pacientes é que eles começaram a dizer que, nossa, doutora, esse polimento é sensacional. Olha, ninguém fez isso na minha boca ainda. Quer polir dente a dente. Talvez até alguém tenha feito, mas sem evidenciador de placa, de verdade, a gente está às escuras. E como eu estou às claras, enxergando o que tem, às vezes a gente acaba usando as escovas de Hobson, polindo, e a gente está polindo cálculo. A gente precisa remover tudo e polir a superfície dentária. Polir a superfície dentária assim, se está em esmalte, eu quero que fique um vidro polido e liso, ou um porcelanato, um azulejo liso, numa analogia didática para o paciente.
E a superfície radicular, quando exposta, que é muito comum na periodontia, visto que às vezes o paciente já teve perda óssea, eu quero uma superfície de madeira envernizada. A madeira nunca vai ser tão lisa quanto o vidro, mas se a gente conseguir um perfeito polimento, a gente vai conseguir lisura. E por que é que eu quero tanta lisura? Eu quero muita lisura porque quanto melhor o polimento coronário, eu vou ter um melhor controle de placa supragengival. E assim acaba parte do meu estresse para com o paciente de que ele precisa escovar melhor, que ele precisa escovar melhor, que ele precisa escovar melhor. E assim fica aquela velha da cantilena e fica o paciente dizendo que eu vou lá na doutora tomar bronca de novo porque eu não escovei do jeito que tinha que escovar e tudo mais. Enfim, polimento coronário, desde que se descobriu que o biofilme supragengival interfere no biofilme subgengival, porque ele acaba passando nutrientes para o biofilme subgengival, o controle de placa supragengival passou sim a ser muito importante. E o polimento coronário passou sim a ser muito importante. Até um dos autores de algum artigo, ele acabou falando que nós passamos décadas na periodontia preocupados no alisamento radicular, em deixar uma superfície radicular tão lisa e tão polida que nós mais ou menos esquecemos da superfície coronária. E hoje a rugosidade radicular nem é tão relevante, porque o mais importante é nós conseguirmos equilibrar a microbiota e deixar uma superfície biocompatível. O que é biocompatível? É suficiente para a manutenção da saúde, mas que o resultado do tratamento periodontal não está na lisura da superfície radicular. Não é só isso. Porque se fosse só isso, a gente conseguia fazer o nosso tratamento e tudo se resolvia. Mas assim, se o paciente não retornar na manutenção preventiva, vai ter recidiva. Então não adianta fazer um super alisamento radicular e não fizer manutenção, porque não vai resolver. Não adianta a gente fazer um super alisamento radicular, não conseguir um polimento coronário, que ele vai ter biofilme supragengival, que vai colonizar o subgengival e vai recidivar a doença. Enfim, são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E uma das variáveis que eu tenho controle é conseguir fazer um polimento coronário sensacional. E neste polimento coronário eu passei a usar o evidenciador de placa Fortão, que é a fucsina básica 1%, e eu indico o uso do Ange, que é a base de azul metileno e eritrosina, para quando a gente tem menos tempo clínico, visto que ele vai corar mais suavemente. E aí, quando você quer realmente um polimento sensacional, você vai usar isso daqui. Tá, mas como é que a gente vai fazer para conseguir resolver os problemas decorrentes do uso do evidenciador de placa? Número 1, isso daqui mancha a bochecha, mancha a língua, e se você ficar carimbando, usando luva, você vai carimbar no lábio, e se isso pegar no lábio ou na pele, dá muito trabalho para remover, e talvez você não consiga remover e pega muito mal você mandar o paciente embora com uma mancha de fucsina no lábio. Parece que ele está com batom carimbado. Então, muito cuidado no manejo do material para que você não fique com as luvas sujas e acabe não tocando em alguma área da face. Para contornar isso, eu quero mostrar os protetores labiais, que são os meus preferidos. Esses protetores labiais, eles são da farmácia Fórmula e Ação, que oferecem produtos manipulados. Esses produtos manipulados, eles são produtos manipulados odontológicos. E esse aqui tem sabor chocolate ou cheiro de chocolate, e é um cheiro que recende todo o ambiente. É maravilhoso e é um odor bastante intenso e agradável. Esse outro aqui é de menta, também é um outro sabor, um odor muito agradável, e tem mais um de morango, também agradabilíssimo. Você vai pegar esses protetores labiais que podem ser perfeitamente substituídos por vaselina sólida. Você pode pegar um potinho e derreter vaselina sólida com um batonzinho de manteiga de cacau. Só a manteiga de cacau eu não recomendo, porque ela é muito sólida, ela é muito dura. E a vaselina, ela escorrega um pouco mais, mas você vai poder conseguir trazer um elemento mais agradável pelo cheiro de chocolate quando você usa manteiga de cacau. E isso o paciente acaba falando assim, nossa, que cheiro bom que acaba ficando.
Você vai pegar uma bolinha de algodão, passar nesse protetor labial e vai passar ou com uma bolinha de algodão na pinça, não use as mãos que vai melar, ou você vai passar com um rolinho de algodão. Com isso, protegido os lábios, você pode passar o evidenciador de placa. Para passar o evidenciador de placa, você vai começar pelas palatinas e depois pela lingual e depois pelas vestibulares, afastando para tocar, para ter o mínimo de contato possível de outras faces com o lábio. E depois você vai enxaguar abundantemente. Feita essa evidenciação de placa, vai mostrar para o paciente fica chocado porque ele imagina que ele fez a melhor escovação do mundo antes de vir para o dentista. E quando você mostra, não precisa ficar falando que precisa escovar melhor. E ele entendeu que tem áreas que ele escova melhor e tem áreas que ele escova pior. E isso tanto faz tanto para a Fuxina quanto para o Angida Angelus, mas sabendo que o Angida Angelus ele vai corar um pouco menos. Terminado isso, a gente vai fazer a instrumentação que começa com ultrassom, depois a gente vai fazer uma profilaxia, um polimento coronário com escovas ou taças, e aqui eu quero mostrar os dois produtos de polimento que eu acabo usando. Então, isso daqui é uma pasta profilática comum da Coltene, isso daqui não tem diferencial nenhum, eu gosto um pouco menos porque ele espirra muito. E esse daqui é o que eu indico também. Isso daqui também é da farmácia Fórmula e Ação e é uma pasta profilática com cheiro de iogurte de morango. A outra vantagem disso daqui é que ele é bem denso. No que ele é bem denso, olha só, ele não escorre e ele não espirra. Como não escorre, não espirra, acaba ou diminui bastante aquela bagunça que dá no consultório e você termina a profilaxia toda espirrada de pasta profilática. Ajuda muito e você vai fazer o polimento com pasta profilática. Acontece que quando você acaba usando Fuxina, isso aqui cora tão forte, que você vai identificar que não conseguiu remover tudo com ultrassom, com escova de Robson e pasta profilática, e você vai fazer a segunda passada de ultrassom com muito cuidado nos lugares onde já está corado, ainda ficou corado. E aqui eu falo da importância, eu fiz várias postagens no Instagram e vou gravar um vídeo sobre o uso de iluminação externa. Primeiro você vai ter que ter uma fonte de iluminação externa que vai ser um fotóforo. E eu postei uma série de iluminadores de preços mais baratinhos até os mais caros, a bateria, de encaixe melhor e tudo mais, mas qualquer fonte de luz externa. Porque na periodontia, às vezes a gente acaba perdendo muito tempo porque a gente não olha um dente só, a gente olha para a boca toda. E dali você está transitando da vestibular de um lado para vestibular do outro lado, para palatina do outro lado e para outro lado. E assim dá toda uma confusão e você acaba perdendo muito tempo clínico e olha para cá e mexe no refletor e olha para cá e mexe no refletor e olha para cá e mexe no refletor, vira para todo lado e acaba perdendo muito tempo. Então, uma forma de aumentar a produtividade através da ergonomia é você ter uma fonte de luz externa. Para quem quer melhorar mais a produtividade ou para quem já passou dos 40, porque é a partir dos 40, e aí uma médica falou que as células do olho não se renovam, então em algum momento a gente acaba tendo a perda da acuidade visual e isso é natural porque essas células envelhecem. Se você usar uma lupa, e aqui eu também postei vários modelos, dos modelos mais caros, mais baratos, das vantagens e desvantagens, e você vai conseguir ter uma fonte de magnificação. Então, ter uma fonte externa de luz mais magnificação, você vai ter tudo o que precisava para fazer uma periodontia sensacional, sem igual. Você vai sentir que a sua produtividade vai aumentar porque você vai enxergar mais e você vai perceber que a sua fadiga vai diminuir e que você vai conseguir ter controle na sua mão para você ter uma mão realmente leve, porque você vai direto ao ponto, porque você conseguiu ampliar o seu campo visual, vai conseguir ampliar onde tem. Então, feita a sequência, proteção labial, evidenciação de placa, instrução de placa para o paciente, remoção de cálculo com ultrassom, polimento com escova e pasta profilática, segunda passagem com o ultrassom, aonde ainda ficou marcado, porque olha para você ver como a gente não enxergava onde tinha cálculo. E aí você vai passar mais uma vez e depois você vai passar de novo para um polimento final, a escova de Robson. E por último, você vai usar o jato de bicarbonato. Quando alguém perguntou para mim,
Mas eu posso fazer todo esse polimento sem jato de bicarbonato? Pode, desde que você não use a base de fucsina, porque aqui vai corar interproximal e na região interproximal só o jato de bicarbonato vai remover. E se você não tem o jato de bicarbonato, não use e vai acabar usando esse daqui que é um pouco mais fraco. E quando você usar o jato de bicarbonato, você vai saber que ele vai remover também o brilho superficial das resinas compostas. E assim, eu vou sugerir que você use o Enamelize da Cosmedent. E esse Enamelize é um gloss de polimento superficial de resina composta que levanta o brilho magnificamente. Então, tudo isso agrega valor ao seu procedimento. Como eu falei, vai ser um procedimento diferenciado. Você vai conseguir oferecer isso como um polimento ou como um tratamento diferenciado que ele não vai ter em lugar nenhum. E isso não é firula, isso dá resultado e a base científica disso, e você vai explicar isso, é que, ó paciente, quanto mais liso e mais polido, imagina, você quer varrer um chão de cimento ou você quer varrer um chão de porcelanato? Eu quero varrer um chão de porcelanato, sem rejunte ainda, para conseguir varrer rapidinho. E essa é a lógica do polimento que eu vou fazer. Você vai retornar para o meu consultório para que eu faça esse polimento e assim vou poupar o seu tempo clínico, vou poupar o tempo da sua escovação doméstica. Tudo isso é para trazer uma grande melhoria para o controle de placa do seu paciente. E, enfim, se a resina composta ainda manchar, se a resina composta ainda estiver manchada, algumas coisas podem estar acontecendo. O paciente sabe que essa resina é antiga e você vai dizer para o paciente, esta resina é antiga e ela precisa ser substituída, porque se o corante já pintou, isso significa que as bactérias facilmente também vão infiltrar e você corre o risco de ter uma infiltração nesta restauração. Outra coisa que pode acontecer, pode ser que o polimento superficial dessa resina composta não esteja tão adequada. E o que você vai fazer? Você vai fazer aquilo que está dentro do seu trabalho, que é o polimento coronário, incluindo restaurações. E aí você vai ter que ter a mão, por isso tem que ter tempo clínico. Pontas de acabamento e polimento de resinas compostas, vai ter que fazer acabamento e polimento, vai ter que acabar passando a sequência de borrachas de polimento. Sem isso, você não vai conseguir remover isso e não vai conseguir alcançar o resultado de polimento coronário. Não adianta nada conseguir deixar dentes lisos e restaurações ásperas, irregulares e retentoras de placa. E o dentista que fez não enxerga. Feito isso, você pode ter certeza que não vai acumular biofilme. Se for restauração de amálgama, mais ainda, como tem aquela expansão com o passar do tempo, você vai conseguir polir. E só para ilustrar, eu tive um caso muito característico de uma paciente que tinha uma restauração em amálgama numa classe 5 de molar inferior. E essa restauração de amálgama, depois que ela foi polida, ela acabou com a gengivite naquele lugar. Era mais um nicho de retenção de placa. Só para a gente dizer que não é só cálculo que retém placa, é restauração de amálgama e resina. E se ainda assim ficar corado, você vai ter tiras de lixa. E se ainda assim as tiras de lixa não conseguirem remover tudo, você vai ter as tiras de lixa da marca Epitex. A Epitex é uma tira muito fina de várias gradações e tem uma extra fina. Esta é a perfeita para as interproximais. E assim você vai conseguir remover tudo. Se ainda assim, e esses dois últimos recursos eu raramente uso, porque eu já consigo fazer um polimento de 99% dos casos. Eu usava esses recursos muito no início, quando eu ainda não tinha domínio de tudo isso que seria esse polimento coronário maravilhoso e perfeito. Você vai comprar o clareador, aqueles que tem a gotinha, ou de preparar, e você vai ter uma gotinha de clareador, você vai pegar uma sonda, tomar cuidado para não queimar a gengiva, vai aplicar, deixa durante 2 segundos e pode lavar, que o clareador vai acabar removendo aquela pigmentação. E a outra coisa que eu já falei no começo dessa aula, que é dar um Listerine original para o paciente fazer o bochecho, porque isso ajuda a descorar bochechas e línguas. Se tudo isso você achar
complicado demais, você precisa entender que tudo isso tem que estar dentro de uma proposta de valorização do seu procedimento. Qual vai ser a vantagem para o paciente? Isso precisa estar muito claro. Isso vai consumir mais tempo clínico, isso traz mais valor para o procedimento e isso talvez vai ter um custo maior para ele por conta do tempo clínico. Mas isso vai ter como vantagem, isso que eu falei da diminuição da formação do biofilme, o paciente vai demorar para ter outro tipo de problema, já que você conseguiu deixar tudo muito liso. E se o paciente for daqueles que, dá um mês, forma cálculo de novo, pode ser que seja falha do profissional na remoção incompleta ou do polimento coronário incompleto, e que isso deixa a superfície dentária irregular e facilita a formação do biofilme. Então o paciente volta para casa ainda com cálculo residual ou ainda com irregularidades no dente, e isso não resolve, daqui a pouco tem biofilme e tem cálculo de novo. Então uma das vantagens é que isso vai ficar tão bom, que ele não vai precisar voltar com tanta frequência. E ele não voltar com tanta frequência é sinônimo de trabalho bem feito e de valorização para o seu procedimento. Uma vez que ele tenha entendido a importância do procedimento, a vantagem que ele tem para fazer, e você ainda tem que falar o contraponto. O que aconteceria se ele não fizesse esse tipo de procedimento? O que aconteceria é que talvez ele ainda voltasse para casa com essa superfície dentária irregular, áspera e tudo mais, e com tudo isso de irregularidade e aspereza, ele precisa voltar com muita frequência e ele continue com aquela sensação de que escova e nunca tá bom. Isso não resolve, isso só piora a situação. Ele precisa ter uma situação onde ele consiga perfeitamente ter tudo muito limpo e muito liso. A vantagem é um procedimento que só você vai fazer e você tem que se valorizar em relação a isso. Ele vai voltar com mais espaçamento. Então isso vai ter um valor, um custo de procedimento maior, um preço final ao consumidor maior, mas é um serviço diferenciado que ele vai ter. Mais ou menos é uma coisa assim, é uma lavagenzinha de aparência que alguém faz e um polimento com cera. O carro vai ficar tão limpo, tão liso, que vai ficar muito fácil de ele fazer a manutenção. Então diga assim, a manutenção que a gente faz, a lavagem, aplica cera e o dente fica espelhado, é eu que faço. E aquela lavagem de aparência que faz todos os dias é você que faz. E é isso que você vai fazer. Se for uma dona de casa, faça uma analogia didática dentro da realidade dela. E vai falar assim, eu sou faxineira. Eu, como faxineira, eu tiro os móveis, limpo, até ficar perfeitamente limpo. E você vai fazer a limpeza de todos os dias para que ele fique bom. E a última questão que precisa ser levada em consideração, que vai precisar disso para todo mundo? Será que todo mundo precisa de tudo isso? Então, a resposta depende, e não é todo mundo que precisa. Primeiro, a gente precisa dizer assim, nem todo mundo tem risco à doença periodontal. Qual é o risco? É risco à cárie? O paciente tem alta atividade de cárie? Se tem alta atividade de cárie, hoje a doença cárie é considerada uma disbiose relacionada ao consumo excessivo de açúcares ou de carboidratos refinados. Então, ele precisa de uma orientação dietética. Muito mais do que uma profilaxia desse jeito. Ele vai ter benefício, mas ele não vai ter o problema solucionado, visto que o principal fator etiológico é a disbiose relacionada à alimentação. Então, ele precisa de uma orientação nutricional. E agora, se o paciente tem doença periodontal, se ele tem risco de doença, ou se ele tem acúmulo de cálculo, ou se ele quer simplesmente fazer uma profilaxia, e hoje é muito comum, nós temos jovens zero cárie e que eles vão fazer somente uma profilaxia e uma manutenção, e assim a gente vai conseguir oferecer isso como um algo a mais para que ele consiga se manter em saúde. Agora, para o paciente que tem história de doença periodontal, para o paciente que tem muito cálculo ou que tem uma alta taxa de formação de cálculo, eu não sei o que eu faço, sempre vou ter cálculo, aí sim é imperativo que você faça esse procedimento repetindo com o tempo clínico e seguindo todo esse protocolo. Enfim, agora eu preciso te ouvir.
Me comenta aqui o que você achou, se isso cabe na sua vida clínica, se você já usou evidenciador, se ainda ficou uma dúvida, se ficou mais alguma coisa, porque no online eu falo para você, mas eu preciso te escutar para que isso também me direcione para fazer vídeos cada vez melhores e mais úteis para você. Então eu agradeço mais uma vez a audiência e te vejo no próximo vídeo.